Ele faz por intermédio da sua palavra. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém. Por isso, toda a atenção à palavra dele. O que você pode fazer é se dispor à palavra do Altíssimo. Amém, amados irmãos? Amém? Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Evangelho do Senhor Jesus, lá de Mateus, capítulo de número 3. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus no capítulo de número 3. Amém? Nós vamos ler alguns versículos nessa noite. E que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? Diga: Espírito Santo, fala comigo. Você não precisa, meu irmão, que eu, o Clóvis, fale contigo. Eu tenho algumas coisas no meu coração para falar, mas deixe que o Espírito de Deus fale com você nessa noite. Amém, queridos? Que o Senhor fale com você. Você crê? Você crê? Você tem fé? Você tem convicção? Você tem certeza? Amém, irmãos? Amém? A fé é uma certeza, não é uma axiologia. Vamos ver se dá. Não, fé não é isso. Fé é uma certeza, é uma convicção. Amém? Gerado pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir. Amém, queridos? Mateus no capítulo 3. Primeiro, deixa eu te fazer uma pergunta antes de nós lermos o texto. Presta atenção, olha para mim por gentileza. Vou te perguntar, você não precisa responder. Responda para você mesmo. Se você estivesse olhando para alguém, um pai e um filho, e você olhando, e de repente você visse o pai, ouvisse o pai falar assim para o filho: como eu tenho prazer nesse meu filho, que prazer neste meu filho. O que você imaginaria que aconteceria a seguir? Imagina você olhando essa cena, e o pai dizendo assim, não aguenta pensar, ele fala: que prazer eu tenho em ti, meu filho. Quais acontecimentos, o que você esperava, o que você esperará logo a seguir? Eu quero conversar com vocês sobre isso. Mas antes, responda para você. Ouvindo um pai desabafar assim, o que nós esperamos que aquele pai fará, falará, sentirá, agirá, como ele se manifestará? Entenderam o que eu falei? Como? E algo o Senhor me disse, me trouxe aqui nesse texto. E aí eu quero falar o seguinte: a caminhada de um filho de Deus. Diga: a caminhada de um filho de Deus. Como é sempre, você sabe que eu não sei paparicar você, né? Então diga para o seu vizinho: você se prepara. Você sabe que eu não sei dourar pílula, né, irmão? Não sei, e eu acho que nunca vou saber, porque já estou chegando à terceira idade, não aprendi até agora. Então eu acho que não saberei. Diga: a caminhada de um filho de Deus. O que você entende por esse título? O que você entende por esse título? A caminhada de um filho de Deus. O que você entende por isso? É o que alguém faz para ser filho? Ou alguém que é filho que faz algo? A caminhada de um filho de Deus. Leiamos o texto agora. Mateus 3, verso 13 a seguir. Até o capítulo 4, verso 11. O texto é longo. Amém? Verso 13 a seguir. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Olha para mim aqui um minutinho. Jesus precisava ser batizado. Ele tinha essa necessidade como nós temos. Ele precisava disso? Não precisava nem do batismo nas águas e nem do batismo no Espírito Santo.
Ele não precisava disso. E por que ele o fará? Já se perguntaram isso? Porque o batismo para remissão de pecados, para deixar claro que nossos pecados foram perdoados, que eu aceitei que os meus pecados foram perdoados. É um testemunho público pensando no batismo nas águas. Eu deixo claro, eu aceito que os meus pecados foram perdoados. Mas Jesus, o escritor aos Romanos, vai dizer que ele nunca pecou, foi tentado em tudo, porém sem pecado. Por que então ele foi batizado? Diga, caminhada de um filho de Deus. Amém? Não é para ser, é porque sou. Amém, irmãos? Não é para ser alguma coisa. Verso 14. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti. João dizendo para Jesus, ele também entendeu isso que você entendeu. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Amém? Olhe para cá um minutinho então. João entendeu o que você entendeu, que Jesus não precisava ser batizado, não havia esta necessidade. Olha o que um filho de Deus fala: deixa por enquanto, importa que a justiça de Deus seja feita. Amém, irmãos? Olha para cá um minutinho de novo, presta atenção. O justo vive como? Você lembra desse texto que o meu justo viverá pela... E a fé vem pelo quê? Como é que vem a fé, irmão? É de você orar muito? Me procure isso na Bíblia. A fé vem de você se consagrar muito? Me procure isso na Bíblia. A fé vem pelo ouvir. Ouvir. Como é que o justo vive? O justo vive pela fé. Tem gente que acha que a pessoa que tem fé pede coisas, ganha coisas. Não. O que tem fé pratica a justiça. O meu justo viverá pela fé. É uma questão, o homem de fé é o homem que anda na justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Tudo o que ele disse. Porque a fé é pelo ouvir. E o ouvir a palavra, a pregação. Então um filho já começa por aí, andando em justiça, que vem pela palavra. Você não se revolta contra apenas o governo, você se revolta contra um sistema de incredulidade. Falei há 2 domingos atrás, que nos últimos tempos nós não teremos uma crise de religião. Não, senhoras e senhores. Nos últimos dias nós teremos uma crise de fé. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé. Irmãos, a religião vai explodir ainda. Isso vai crescer muito. Está havendo um avivamento religioso e não um avivamento cristológico. Não está havendo. Houve uma inflamação evangélica no Brasil. Uma inflamação. Não houve crescimento. Não se confia mais na palavra dos evangélicos. Brasília está cheio de evangélico que não cumpre o que fala pela manhã. Quem está me ouvindo ainda? Haverá uma crise de fé, não de religião. A palavra diz que nos últimos dias haverá uma multiplicação de pessoas procurando religiões. Vão fazer levantar para si doutores que falarão para si o que você quer ouvir. Está cheio de igrejas por aí falando o que o povo quer ouvir, para que você possa deixar sua ofertinha lá, deixar o seu agradinho lá, deixar o seu mimo lá. Mas a fé, ela vem pela palavra. Ela não vem de você ouvir mimos. Toda a justiça de Deus. Jesus disse: deixa por enquanto, importa que a justiça seja cumprida.
um filho, como é a caminhada de um filho, é uma caminhada de fé em fé, porque o meu justo viverá pela fé. E essa fé vem por ouvir. Amém? Até aqui? Pegaram isso daqui, queridos? Continua comigo. Verso de número 16. Batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu, essa é a parte que me interessa, senhor. E eis que uma voz dos céus, que dizia: este é o meu filho, em quem me comprazo. E eis que uma voz dos céus, que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Diga: tenho prazer. Diga mais forte: tenho prazer. Quem falou essa voz? Essa voz veio de quem? Pai. Olha o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Aí a questão que eu fiz para vocês: o que se espera agora, depois de uma declaração dessa? O que se espera nesse momento, depois de uma tal declaração? Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem eu tenho grande prazer. A caminhada de um filho de Deus. Capítulo 4. O que nós temos no capítulo 4? Pode seguir aí o seu título aí. O que está dentro do seu título aí? A tentação de Jesus. Foi o que o pai disse mesmo? Este é o meu filho, em quem tenho. Logo a seguir vem a tentação. Primeira tentação de Jesus. Foi em que área? Se tu és o... Leia comigo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus. Primeiro, o Filho de Deus anda de fé em fé, porque o justo vive pela fé. Segundo, o diabo ouviu, irmão: este é meu filho amado. Você quer que o inferno saiba que você é filho de Deus? Você quer que o inferno saiba que você é filho de Deus? Amém mesmo? Quem levou Jesus para o deserto? Versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo... Quem levou Jesus para o deserto? Deserto é coisa boa, é coisa linda, filé, maravilha. Vamos pegar férias e ir para o deserto. Você vai pegar suas férias no fim de ano agora? Vamos para o deserto, vamos lá? Vamos curtir. Quem levou Jesus para o deserto, gente? O Espírito. O Espírito. Para o deserto. Quem levou Jesus para o templo? Quem levou Jesus para o templo, meu irmão? Verso 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o do templo. Quem levou Jesus para o deserto? Quem levou Jesus para o templo? Diabo. Tá vendo? Tá vendo só? Isso faz sentido, irmão? Olha que coisa estranha. Porque tem alguns cristãos que concluem: estou de férias, foi Deus que me deu férias aqui nesse bem bom. Estou curtindo,
Foi Deus que me deu. Estou aproveitando aqui. Estou na igreja, foi Deus que me trouxe para a igreja. Estou aqui louvando e bendizendo a Deus. Bom, é bom você ficar sabendo que o diabo também leva você para o templo. Porque templo é lugar de religião. Jesus nunca disse que a igreja dele viveria em templos. Templo é apenas uma organização, meu irmão. Primeira tentação. Se tu és o filho. Outra vez. Quantos querem que o inferno saiba que você é filho de Deus? Então você vai ser provado. Como filho. Como filho. Em que área? Em que área? Transforme estas pedras em... Diga, comer. Diga, trazer para dentro. Se tu és o filho de Deus, transforme estas pedras em pães. É filho de Deus? Então você vai ser provado, tentado a trazer para dentro de você aquilo que está fora, a se alimentar. Comer aqui não é apenas você almoçar ou jantar, mas é aquilo que os teus olhos viram e que você tem desejo, trazer para dentro de si. Então o Filho de Deus já começa assim. Ele acabou de ser batizado, sabe quem ele é, e já vai nos dar uma lição. Você é filho ou eu sou filho? Como é que você caminha? Não vou trazer para dentro de mim aquilo que está fora. Não vou colocar dentro de mim aquilo que está fora. Aquilo que parece saboroso. Aquilo que parece agradável. Amém, irmão? Comer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de... Irmãos, Jesus foi aqui para fazer consagração, foi isso? Ele foi aqui jejuar? Ele foi aqui jejuar? Ele foi se consagrar, foi isso? Ele fez uma agendinha, um planinho, tal dia eu vou jejuar, foi isso? Não tem nada de jejuar aqui, meu irmão. As pessoas não se detêm no texto bíblico. Tem nada de jejuar, de pegar esse texto para falar de consagração. A questão é que o diabo viu. O diabo ouviu. Filho de Deus, filho de Deus. Foi para o deserto? Foi para o deserto. Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Ele foi levado para o deserto para ser tentado, não foi? Quem que não foi para o deserto? Logo de cara. Jesus foi para o deserto. O diabo foi também, logo de cara? Ele foi primeiro dia, segundo dia, 10º dia, 20º dia, 30º dia. Não foi? Ele só chegou lá com 40 dias. Foi 40 dias sem diabo nenhum. Sem capeta algum. Porque nós temos a mania. E tudo é um diabo, tudo é isso. 40 dias sem nenhum diabinho. Nenhum demônio. E por quê? É lógico que ele tinha um plano. Quando ele estiver com fome, quando ele não aguentar mais, quando ele tiver um desejo intenso, eu me aproximo. E você não pensa que o diabo faz essa coisa aqui sem graça, não. É que ali, ele entende. Aqui é simbólico, meu irmão. Isso aqui é ilustrativo. É lógico, qualquer um saberia que ele teria fome. Está percebendo isso aqui, meu irmão? Se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. O que o Senhor diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Passou 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, presta atenção. O que um filho de Deus espera? O que um filho de Deus aguarda? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a... O que Jesus estava aqui fazendo, irmão? Presta atenção. Eu não darei um passo para a direita ou um passo para a esquerda até que eu ouça
até que eu escute a voz dele. Estou com fome, estou com sede, estou cansado, quero comer, mas não faço nada até que eu ouça. Até que eu ouça a voz dele. Nem só de pão vive o Filho de Deus, mas de toda palavra que sai da boca do Altíssimo. Os cristãos hoje estão amarelados. Dá passo baseado em campanha, baseado em corrente, baseado em autoestima ou baixa estima. Procuram lugares aonde eles possam se satisfazer. Crente tem uma mania de complexidade terrível. Você é filho do Altíssimo. Você é filho de Deus. Não dê um passo sem que ouça a voz dele. Se ele não falar, você espera. Se ele não disser, você espera. Primeiro dia estou esperando, segundo dia estou esperando, 10º dia estou esperando, 20º dia estou esperando, 40º dia o bicho vem. E aí? Você não é o cara. Você não é o Todo-Poderoso. E aí aparecem esses pregadores mandando você dar ordem para Deus. Diga para o seu vizinho, você não manda em Deus. Diga, é Deus que manda em ti. Diga, o Senhor aqui é Jesus, não é você. Hoje você ouve um monte de coisa, exija de Deus. Deus tem que dar, Deus tem que dar. Deus não tem que dar nada, Ele já deu. Aquele que não poupou o seu próprio filho. Aquele que não poupou o seu próprio filho, também não te poupará. Porque eu já vi as pessoas pegarem esses versículos e dizer assim: Jesus tomou toda a pancada e você ganhou o melhor. Qual que é o melhor? A cruz. Aquele que não poupou seu filho, aí vem, vai dar para você todas as coisas. Aí entende as coisas como se fosse todo o dinheiro do mundo. Ele não poupou seu próprio filho. Quem aqui é filho de Deus? Então você não será poupado. Quantos querem isso nessa noite? Não dê um passo sequer até que você ouça a voz dele. Seja sincero com Deus. Deus, não dá um passo. Não dá um passo até que ouça a sua voz nos meus tímpanos. Até que eu escute o Senhor falar comigo. E isso não é religiosidade. Isso é conduta cristã. Os pais da igreja hoje teriam vergonha de ver o que aconteceu. Os pais da igreja, que foram aqueles homens do 1º século até o 3º século, teriam vergonha hoje. Cristãos que só me dá. Só me dá. E olha que eu não sou contra a gente pedir, pode pedir. Desde que você ande como filho de Deus, não dê um passo sequer. 40 dias. E aí, não vai comer não? Vai continuar com essa cara de morto de fome aí? Vai continuar com essa cara de pedinte aí? Nem só de pão. Eu gosto de pão. Eu gosto de dormir, de me divertir, de andar, de sorrir, eu gosto. Mas não vivo só disso. Porque o meu justo viverá da fé. Amém? Um filho de Deus, ele não dá um passo até que ouça a voz do Senhor. Até que ele ouça. Então aqui é comer, o trazer para dentro. Não trago para dentro de mim. Não vou colocar na minha cabeça. Não vou colocar dentro de mim aquilo que não me dá esperança. Não vou colocar dentro de mim. Com relação ao comer. Agora, com relação ao ser. Verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és o quê? Se és o quê? Gente, presta atenção. Tudo por causa da voz. Não se esqueça disso. A voz: eis o meu filho amado, em quem tenho prazer. Tu és o filho de Deus? Coma! Agora, se tu és o filho de Deus, olha lá. Então levou Jesus na cidade santa,
colocou Jesus no pináculo do templo? Quem colocou Jesus lá? Quem colocou Jesus lá, irmão? O diabo. Dorme com esse barulho. Dorme com esse barulho. O diabo. E lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, eles vão te sustentar nas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Você vai ser o cara. Pula daqui de cima. Diga ser. Diga ser. A tentação do ser, irmãos. A tentação do ser. Você vai ser. Você quer aparecer? Você quer que te reconheçam mesmo? Você veio aqui para ser reconhecido, Messias? É isso, Messias? Fala o seguinte, eu te dou uma força. Te coloco lá em cima e você pula. E você dá ordem. É você que manda nisso aqui. É você que manda. Vão te sustentar. Quando você pular, que os anjos te segurarem, todo mundo vai se prostrar e te adorar. Todo mundo vai se prostrar e te reconhecer. Pula! Se tu és o Filho de Deus. Tentação no comer, no trazer para dentro. Tentação no ser, no aparentar, no se mostrar. Pegou o Filho de Deus? Trazer para dentro, comer. Filho de Deus. Ser, dar para os outros, o aparente. E lembre-se que o reino de Deus não é aparência, não é máscara. Então o Filho de Deus passa pela tentação do comer, trazer para dentro, e do ser, do aparentar, do se mostrar. Todo mundo vai te reconhecer, se tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Respondeu Jesus: também está escrito. Já que você disse algo que está escrito, eu vou te dizer algo que está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tem escada para descer. Eu tenho perna para andar. Filho de Deus, meu irmão, Filho de Deus é diferente. Filho de Deus não é misticista. Nós somos até místicos. Há uma diferença em ser místico e misticista. Porque o corpo de Cristo é místico. Mas você tem pernas. Você nunca se perguntou por que Jesus, tudo que ele fazia, ele explicava. Tudo que ele fazia, ele tentava explicar. Todas as coisas. A tentação do ser. E aí, o outro lá já dizia, né? Ser ou não ser, eis a questão. Para Deus também. Ser ou não ser filho de Deus, eis a questão. Não é ser metodista, ou ser apóstolo, ou ser pastor. Ser ou não ser filho de Deus. Essa realmente é a grande questão. Por isso que o ministério de Jesus começa assim: ser ou não ser filho de Deus. Ser ou não ser. Também está escrito: não tentarás. Como é que vive o justo? Da palavra de fé em fé. Está escrito. Ele disse está escrito a primeira vez, e está dizendo de novo está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque filho de Deus. Terceiro, a questão do domínio. Olha lá, verso 8: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória dos reinos, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo eu vou te dar, se prostrado me adorar. Agora não é mais a questão de filho de Deus, é a progressão de filho de Deus. Agora é a questão de quem é o teu Deus. Olha que interessante isso aqui. Mostrou todos os reinos do mundo. E lá na versão de Lucas fala assim, ó: eu dou a quem quero porque me foi dado. Me foi dado, me foi entregue. O Adão fez isso.
Porque me foi entregue. Dou a quem eu quero. Se prostrados me adorares. Agora é uma questão de ter Deus, de servir a Deus. É a questão do dominar ou ser dominado. As pessoas afortunadas acham que domina, mas geralmente são dominadas pelo dinheiro, são dominadas pelo poder, são dominadas pela fama. Aqui é a questão de quem é o seu Deus. Quem está em primeiro lugar para você? Para um filho de Deus, quem é o Deus de um filho de Deus? Porque você pode falar, sou filho de Deus, mas quem é o seu Deus? E é por isso que Jesus, no capítulo 6, vai chamar as riquezas de Deus, com D minúsculo, mas Deus. Ó, tudo isso eu vou te entregar. Todos os reinos do mundo, eu entrego a você. Eu entrego a ti. Se prostrado, me adorar. Jesus disse, retira-te. Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás e darás culto. Só Ele é digno da prioridade. Só Ele é digno do compromisso, do comprometimento. A questão do que nos domina, gente. Porque às vezes você quer dominar todos, e é dominado por aquilo que você quer dominar. E é assim que a humanidade vive, dominando, mas na verdade sendo dominada, porque não consegue viver sem aquilo para o que ela se ofereceu como servo. Não consegue viver sem aquilo para quem ela se ofereceu como empregado. São dominados. Como é que um filho de Deus anda então? Ele come quando Deus fala com ele. Ele é a partir da palavra de Deus. Ele vive a partir do que está escrito. Ele prioriza o Senhor. E aí você seguindo os textos, logo a seguir no versículo 12 está lá, ouvindo, diga ouvindo. Olha aí ainda o versículo de número 18, caminhando, diga caminhando. Como é que um filho de Deus faz então? Um filho de Deus vai ouvindo. Amém, irmãos? E aí você vê como um filho de Deus age, como é que ele anda, como é que ele se manifesta. Ouvindo, porém, Jesus, verso 13, deixando, foi morar em Cafarnaum. Versículo 16, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. Amém, irmãos? Agora o que nós somos? Filhos da luz. O povo que andava em trevas viu o quê? Um filho de Deus. Acharam um filho de Deus. Será que hoje Suzano está vendo filhos de Deus ainda caminhando por aqui? O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Viu o quê? Viu o Filho de Deus caminhando na terra. Qual é o plano eterno de Deus? Formar o homem à sua imagem e semelhança. Amém? Formar o homem à sua imagem. Qual é a imagem de Deus? Jesus falou o quê? Jesus disse o quê? Quem vê o Pai vem a mim? Ou ele disse quem vem a mim vê o Pai? Foi o que ele disse. Jesus falou assim, quem vê o Pai vem a mim? Ou ele disse, quem vê o Pai vem a mim? Ou quem vê a mim vê o Pai? Quem vê a... Não foi o contrário não. Não foi. Ele não disse, quem vê o Pai vê a mim. Ele disse o que então? Quem vê a mim vê o Pai. Quem vê um filho de Deus, vê o Pai. Por isso Jesus passou a ser o primogênito, aquele que era o único, passou a ser o primeiro, um exemplo para nós. Quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, façamos o homem à nossa imagem. Imagem é aquilo que nós, mais alto, imagem é aquilo que nós vemos. Deus é visível? Não! Mas pode ser? Sim! Como é que Deus se torna visível? Como é que Deus se torna visível? Então levanta a mão e diga, através de mim.
Está vendo o Filho de Deus? Pegou o Filho de Deus? Façamos o homem à nossa imagem. Imagem é aquilo que a gente vê. Deus só tinha um filho. Um filho, Jesus. Ele está nos fazendo a imagem do seu filho. Por isso que Paulo várias vezes vai dizer: até que Cristo seja formado em vós. É essa a vida da igreja, queridos. Não é de oba-oba, de lazer em lazer, de celebração em celebração, não. Até que Cristo seja formado em vós. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Jesus disse em João 9: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aí ele fala: vós sois a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? O homem? Não, o Filho de Deus. Quem está pegando isso aqui? Não é o homem que é a luz, o Filho, os filhos de Deus. Então qual é a caminhada de um filho de Deus? Trazer para dentro quando o Pai fala, colocar para fora quando o Pai fala, dominar as coisas a partir do que o Pai fala, caminhar, ouvir, deixar, caminhar, percorrer, são os verbos que eu listei aqui no capítulo 4. Verso 12: ouvindo, porém, Jesus, deixando Nazaré, é uma vida comum, meu irmão, uma vida comum de dia a dia. Verso 18: caminhando junto ao mar. Versículo 23: percorria Jesus, e a sua fama, verso 24, e a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes. Ah, irmãos e irmãs, que os doentes cheguem a nós. Que os doentes cheguem a nós. Quem são os doentes? Aqueles que não veem, aqueles que não ouvem, aqueles que não discernem. Os doentes, queridos, são aqueles que são insensíveis. Aquele Mateus 25, quando fala: eu estive com sede, com fome, cego, nu. Então quem somos nós? Os que estão vestidos. Você está vendo? Então você é rico. E rico lá em Mateus 25 não é o que tem dinheiro, é o que vê, é o que ouve, é o que caminha. Os doentes eram levados a Ele, ao Filho de Deus. E ainda hoje é assim. As pessoas precisam ver luz. Amém, irmãos e irmãs? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Não saia do seu lugar agora, por gentileza.